Opa, tudo bem, pessoal? Então hoje vamos dar continuidade aí ao nosso curso, né? A aula de hoje, então, a gente vai estar falando sobre a estrutura, padrão ABNT e aspectos formais de um projeto. Tá? Hoje é mais uma aula mais assim para dar mesmo a estrutura do projeto, né? Lembrando que lá no meu site tem um formato em Word para vocês baixarem lá um exemplo lá, né? Então vocês podem até escrever ali por cima desse modelo, tá? Então aqui não tem vergonha nenhuma, né? As aulas peguei aqui do Rafael, né? O professor Rafael, que é lá de Santa Vitória, né? Então vamos lá. Então a estrutura do projeto. Então a parte externa é a capa, tá? E aqui eu já vou antecipando que a capa não tem número, não é numerada, e também não conta na hora de vocês numerarem as páginas. Tá bem? Lembre-se disso. E aí vem a parte interna, que constitui dos elementos pré-textuais, então folha de rosto, que é aquele repete o nome de vocês, repete o título do trabalho, aí vem aquele cantinho assim, monografia submetida para avaliação, como critério parcial para avaliação, para obtenção de título de bacharel em ciências econômicas pela FURB. Tá? Enfim, aqui fica complicado de eu ficar trocando de página, porque conhecimento é pouco, mas se vocês acessarem lá qualquer monografia, com certeza essa folha de rosto vai estar lá, tá? Aí pela ordem, então, lista de figuras, lista de tabelas, para quem tem figuras, né? Para quem tem tabela, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolo, aqui tudo para quem tiver, né? E aí entra o sumário, né? Que daí o sumário é aquele negócio, 1, introdução, 2, objetivo, 3, revisão, né? 4, e assim por diante. Tá bem? E aí os elementos textuais, tá? Aí só uma coisa que eu esqueci de comentar, mas na parte interna, esses elementos pré-textuais aqui, eles não são numerados, ou seja, não vai ter o númerozinho lá em cima na página, mas eles contam na hora da numeração, tá? E aí eu tenho os elementos textuais. Esses elementos textuais aqui, eles vão ser numerados e, óbvio, vão contar para a numeração, tá? Então aqui, ó, primeira parte, caracterização do problema e justificativa. Eu já falei aqui antes, mas eu dou preferência para que seja uma introdução, né? Ou seja, tu junta essa caracterização do problema e a justificativa e chama de introdução, tá? Seguido vai estar os objetivos, né? E aí tem que ter objetivo geral e objetivo específico. Aí depois a revisão de literatura, o método e o cronograma de execução. Tá? E depois os elementos pós-textuais, que são referências, apêndices e anexos. Aí só uma coisa, né? Então, como eu estava falando, da questão da numeração. Então, capa não conta e não é numerado. Aí vem aqui, elementos pré-textuais. Então, folha de rosto seria a página 1. Só que ela não tem número, ela só conta, tá? Folha de rosto seria 1, lista de figuras seria 2, lista de tabela seria 3, lista de abertura seria 4, 5 símbolos, 6 o sumário. Aqui para quem tem essas coisas, né? Então aqui teria 6 o sumário. Aí no que começou a caracterização do problema, eu tenho que estar lá, 7, lá em cima. Tá bem? Então vai ter que aparecer o 7 para quem tem todas aquelas tabelas lá. Tá? E aí do 7 em diante tudo é numerado. Tá tranquilo? Beleza, então aí segue a estrutura. Bom, então o que significa? O que é a caracterização do problema de pesquisa? Né? Então, é a motivação para a pesquisa, qual teoria econômica se enquadra no assunto, o que a literatura fala, né? Qual a estratégia metodológica, qual o objetivo da tese. Bom, pessoal, aí eu tenho que dizer para vocês o que eu considero como uma boa introdução a uma monografia, a um projeto, a uma dissertação, uma tese de doutorado. Uma boa introdução tem que deixar claro para o leitor o porquê que vale a pena ler sobre aquilo ali. Por que aquilo é interessante. Né? E dizer o porquê que é interessante, uma boa introdução, é mais vocês relatando o que vocês leram, o que vocês entendem que aquilo é importante, o convencimento de vocês. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É óbvio que algumas citações vão ter que aparecer. Né? Algumas coisas, por exemplo, vou falar sobre a relação entre educação e salário. Tem que aparecer um Becker, aparece um Mises, mas não é carregado de citação. Tá? É mais vocês convencendo por que aquilo é importante. Ou daqui a pouco falando alguma coisa, algum parágrafo, por exemplo, dos dados. Olha,
a relação entre educação e salários no Rio Grande do Sul é abaixo da média ou é acima da média, por isso que é interessante estudar esse negócio, tá bem? A desigualdade entre homens e mulheres, olha lá, no Rio Grande do Sul é a maior ou é a menor, por isso que é interessante, tá bem? Mas é mais um convencimento, uma boa introdução é um convencimento para quem está lendo, tá? Aí tem também a justificativa, né? Que eu já falei que eu juntaria nos dois, mas olha lá. O que levou à escolha do tema? Qual a relevância desse tema na ciência econômica? E aqui o principal, a lacuna da literatura, né? Qual é a contribuição do trabalho de vocês, né? O que vocês estão adicionando que os outros não fizeram? Claro que aqui em monografia a gente não tem tanta essa exigência, né? Mas é sempre interessante que a gente faça um esforço mental e tente dizer, né? O que vocês estão querendo responder, né? O que está adicionando de conhecimento que até agora a gente não tinha um trabalho feito ou que vocês estão atualizando, enfim, né? Qual é a contribuição do texto que vocês estão fazendo? Tá bem? Aí a revisão de literatura. Aqui, na verdade, está até fora de ordem, né? Porque a revisão vem depois do objetivo. Mas, olha lá. Quais são os trabalhos que falam sobre esse assunto? Quais as principais contribuições encontradas na literatura sobre esse tema? Então, cara, o que é uma boa revisão de literatura? Uma boa revisão de literatura dá o mapa da mina, né? Então, ele dá todo o contexto, né? Então, olha lá, sobre educação e salário, né? Os estudos sobre a questão da relação entre educação e salário, começou lá com Mises, né, que é a equação misseriana, aí tem que falar de capital humano, né, tem que falar, por exemplo, de sinalização, né, aquela assimetria de informação, né, daqui a pouco um determinado nível de escolaridade universitário, né, ele sinaliza que vocês são um profissional de alta produtividade, ou seja, vai induzir aquele equilíbrio separador, lembra lá? O alta habilidade com baixa habilidade, lembra disso? Simetria de informação? Então tem que estar isso quando fala sobre educação e salário, tem que estar isso aí lá. E é claro, tem que ir mapeando todo a literatura. Claro que é toda a literatura, mas os artigos que vocês leram, que vocês estão estudando, que é relevante para aquela pesquisa, né? Porque é justamente para deixar bem claro lá no final da revisão qual é a contribuição de vocês, né? O que vocês estão querendo adicionar, tá bem? E aí, de novo, pessoal, é importante que vocês, aqui a revisão, eu já falei lá na aula passada, que é o fundamental de um bom trabalho. E aqui vocês têm que ter essa preocupação de tornar um texto conciso, de ter uma linha de raciocínio, né? Começar lá no Mises, Capital Humano, não sei o quê, e vir até qual é a contribuição de vocês, deixar bem claro. O que acontece em muitas revisões? O cara deixou para a última hora, aí põe lá, Tillman, 2020, bababá, 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 outro parágrafo. Becker, ano tal, Mincer, ano tal, falou, o que as contribuições, um parágrafo para cada autor. Gente, isso é um inferno de ler. Não façam isso. Vocês têm que ter noção de ter uma linha de raciocínio, emendar um texto no outro, de forma que fique conciso, fique claro a linha de raciocínio de vocês. Tá bem? Então isso aqui demanda trabalho, realmente não deixa para a última hora, isso aqui demanda leitura, né? Olhar para os caras. Aqui até uma dica que eu dou, eu acho que aqui no curso, não sei se eu já falei, mas é muito recomendável que vocês tenham uma espécie de bíblia, né? Um autor, um artigo que vocês, dentro dessa área que vocês estão trabalhando, que vocês gostem da estrutura, da maneira com que eles apresentaram o artigo. Percebam a diferença aqui. Plágio é tu pegar o artigo, adorei esse artigo, dá o Ctrl+C, Ctrl+V e diz que é teu. Isso é plágio. Mas agora, a condução, a linha de raciocínio do cara, né? Como ele foi apresentando as coisas, né? E demonstrando, deixando cada vez mais claro qual é o problema que ele estava tratando. Esse fio condutor, é altamente recomendável que vocês copiem a maneira com que está sendo exposto o tema. Entendeu? Pegar esse cara, esse cara fez isso, foi aquilo.
foi a trajetória que ele fez, né? Então, essa linha de raciocínio é altamente saudável que vocês copiem, tá bem? Não o texto, o raciocínio, tá? Não vai dizer que o tio incentivou plágio aqui, tá bem? Bom, aí os objetivos, né? Então lá, objetivo geral, relação entre educação e salário. Objetivo específico são os pormenores, né? Então, por exemplo, quantos anos quanto cada ano a mais de escolaridade contribui no salário? Ou será que níveis de escolaridade dão aumento no salário? Por exemplo, será que ter o ensino fundamental incompleto aumenta tanto quanto o universitário? Né? Então são coisas que vocês têm o objetivo principal, que é estabelecer essa relação a macro, vamos dizer assim, entre salário e educação, mas o micro é o que vocês estão vendo. Será que tem diferença entre homem e mulher? Será que tem um nível a partir do qual a educação passa a contribuir com o maior salário? Enfim, são coisas, é o pormenor do que vocês estão pesquisando, tá bem? Aí o método, né? Então qual é o método lá, se é econométrico, se é analítico, que vocês vão usar. E é sempre interessante botar, pode ser 1, 2 parágrafos, ou até uma sessão separada, que vocês comentem um pouco dos dados, né? Então, eu vou usar o IBGE, vou usar a POF, vou usar a PNAD, né? Comentar um pouco. E aí, claro, aqui para o projeto não é tão importante isso, mas com certeza na hora da monografia, gastar um pouquinho de tempo, né? Falar sobre o período de tal a tal. Claro que isso até no projeto é relevante, né? Mas gastar, assim, falar, de tal a tal é o período, são tantas observações, né? No caso, por exemplo, estava ajudando aqui uma monografia sobre escolas. Vão ser tantas escolas no Rio Grande do Sul. Sabe, descrever um pouco os dados que vocês estão... Descrever no sentido, assim, falar da amostra, né? Que vocês vão utilizar. Tá bem? E aí, claro, o cronograma de execução, que a gente sempre diz, o cronograma é bobagem, né? Mas olha, é bom que vocês façam, isso aqui é obrigatório, né? Então tem que fazer. Mas é importante porque aí vocês vão ter prova, vão ter férias, vão ter isso, vão ter aquilo, vão estar deixando para depois, e aí vocês dão uma olhada lá no cronograma e se assustem. Que é vocês mesmos que proporam seguir aquele prazo, daqui a pouco não estão cumprindo. Então tá aqui, por exemplo, quanto tempo, né, por quantos meses vocês vão fazer a pesquisa bibliográfica, buscar material, né, fazer notas de leitura, busca de dados, análise dos dados, e aqui parte da escrita do trabalho, né, por quantos meses vocês vão estar, ou em quais meses vocês vão estar trabalhando em cada uma das coisas. E, é claro, a entrega da versão final do projeto é lá no fim da disciplina, que é novembro, né, se eu não me engano. Tá bem? Então o cronograma é super importante para vocês mesmos se lembrarem na hora de fazer a mono lá, tá? Bom, aí um pouco da estrutura, né? Então folha 4, margens aqui, prestem bastante atenção, porque isso aqui não é o padrão do Word, tá? Vocês têm que mexer lá do OpenOffice, né? Vocês têm que mexer lá nas margens, as fontes, né? Então o Times New Roman ou o Arial, tamanho 12, né? Aqui um pouco sobre as citações e tal, nota de rodapé. Aí o texto, digitado com espaço de 1,5 entre linhas, sem espaço entre os parágrafos, né? Recuo de 2 centímetros. Os títulos, né? Capítulo 1, introdução, alinhada à esquerda, enfim, isso aqui tá lá no plano também, no modelo, desculpa, tá? Tá lá no meu site, tá bem? Aí o que mais? Citações, né? Citações diretas, tá? Transcrição fiel de trechos da obra do autor consultado. Podem ser de dois tipos. Então aqui, conforme Pereira, 2014, aqui a página não precisa muito, tá? Pereira, 2014, o emprego, entre aspas, porque é fiel, tá? Ou botar aqui, como de praxe, vírgula, abre aspas, né? Exatamente o que o cara escreveu e botar o Pereira no final. Pereira, 2014, fecha parênteses aqui. Aqui então Pereira maiúsculo. Tá bem? Aqui fecharia a página, não se preocupem muito, tá? Então, quando é citação direta, ou seja, exatamente o que o cara disse, entre aspas. Aí tem também as citações diretas longas, né? E aí vem assim, conforme afirma Campelo 2000, página, que página?
separa lá, copiou o capítulo, o parágrafo do cara. Só que aqui vem o autor vem antes. A outra maneira vem no texto aqui com vocês, né? Aí põe separado a citação dele, né? Com espaço recuo de 4 centímetros, e o Campelo vem no fim. Tá bem? É o tipo de citação direta. E tem as citações indiretas, tá? Que, cara, é o mais recomendável aqui para a gente fazer, tá? Sendo bem honesto para vocês. O que é importante que vocês tenham citações indiretas. A direta. Por que é indireta? Porque vocês estão lendo, né? Porque daí é a interpretação de vocês. Eu já falei aqui, tem que ter uma história, meio, início, meio e fim. Claro que é proibido citação direta. Não é isso. Mas a indireta, ela transmite muito melhor a mensagem que vocês estão querendo passar. Pelo menos no meu ponto de vista, tá? Vamos lá, é quando o autor, através de síntese pessoal, reproduz as ideias, né, fielmente as ideias, sempre indicando a fonte. Então, vamos lá, conforme Pereira, 2014, a inclusão, Ou, a outra maneira, agora percebe que essa aqui é a aspa, né? Vamos de praxe, questões como planejamento, Pereira é maiúsculo 2014. Tá tranquilo? Olha lá a diferença, né? O Pereira e aqui o Pereira maiúsculo. Tá a mesma coisa. Beleza? Outra maneira, com dois autores aí, né? Conforme Pereira e Mesquita, 2014, ou aqui Pereira, ponto e vírgula, Mesquita, vírgula, 2014. Tá? Então, quando é no final de frase, é em letra maiúscula. Tá ok? Quando é mais de 3, né? Pereira et al, tá? Porque na verdade é curto para et ali, tá? Que é e outros em latim, tá? Aqui tanto na frase assim, conforme Pereira ou Pereira no final. Tá bem? E aí aqui então as referências, né? Livro, o autor, Tesourinha, é o título do livro, tá? E aí Porto Alegre, a editora Tchê, 1984. Francis Bacon, aqui é o Bacon Francis. Novo no Organo, o título do livro aqui é negrito. Monografia, o título da monografia é negrito. Aí tem que estar aqui, ó, bacharel em ciências jurídicas sociais. Tá? Isso aqui é mais as regrinhas. Dissertações e teses, mesma coisa, o título é negrito. O Laurentiis, e aqui é importante, né? O Laurentiis Milton, olha lá. Se o título tem 2 pontos, é só o que vem antes dos 2 pontos, que é negrito. Tá bem? Aqui não precisa ser vermelho não, viu, pessoal? Só tá destacando aqui que é mestrado e doutorado, tá? O que mais? Artigos. Olha lá, os artigos, vem o autor aqui, e é a revista que é negrito. Tá? Ó, de novo, a revista que é em negrito, aqui é disponível no Senado, acesso, Pessoal, no Google Scholar tem umas aspinhas lá embaixo do artigo, vocês clicam naquela aspinha que tem vários tipos de citação, tá? E aí vocês pegam lá da BNT, tá ok? A gente vai falar também sobre esses softwares que fazem a citação automática, tá? Agora não me lembro bem se é na próxima aula, mas nos próximos capítulos a gente vai estar falando sobre isso, tá bem? E aqui, pessoal, exame.com, revista. Tá, a revista eu nem vou falar, porque isso aqui você não citem revista, tá? Não citem. Citem sempre, quer dizer, não citem revista. Revista de leitura, né? Citem revistas acadêmicas, tá? Não vai fazer, não vai citar coisa que não é acadêmica, tá bom? Citações e referências. Todas as obras citadas devem constar nas referências. Quanto mais citações, melhor. Elas dão consistência ao trabalho. Justo. Não fique com medo de citar. É muito melhor do que plagiar. Tá? Então, plágio aqui, já falei, não passarão. Tá bem? Dão consistência ao trabalho. É verdade. Um bom esforço, saber que vocês se esforçaram, procuraram a leitura, tentaram fazer uma coisa o mais condizente possível com o que vocês estão estudando, é ótimo, é ótimo. E aí, claro, aqui os elementos pós-textuais, né? A diferença entre apêndice e anexo. Apêndice é elaborado pelo autor para complementar a argumentação, e o anexo, né, são documentos complementares também ao trabalho, mas não elaborados pelo autor. Bem? E aí, pessoal, para assustar todo mundo, olha lá, ó.
É amanhã, hein? Amanhã vocês têm que me entregar a primeira tarefa, não vão esquecer, ó, deadline. Tananana. Tá bem? Bora trabalhar, pessoal. Um abração. Até mais pra vocês, até semana que vem.